e vai ver as gravações. Então, né, boa noite para todos. Muito obrigada, Carmen, por estar aqui, né, abrilhantando essa noite aí para a gente conversar sobre um tema que é muito importante, né, Carmen, que é sobre amizade entre mulheres. E aí, antes, né, da gente começar a nossa conversa, que aqui as lives elas estão sendo maravilhosas. É um bate-papo muito bacana, com muito conhecimento, muitas trocas, e para mim isso que é importante. Eu gostaria, né, de trazer que hoje é o terceiro dia de lives do Mulheres Potentes Conectadas, e aí nós tivemos no sábado, tivemos ontem também com a Ana Paula, e hoje estamos, né, já tivemos com a Maiara e a Cris, falando também sobre os papéis das mulheres, e hoje estamos aqui com Carmen, mais para frente nós vamos receber a Rejane também, para a gente bater um papo e conversar sobre esse assunto, sobre assuntos que nos tocam enquanto mulheres também, pensando nas nossas dificuldades, nos nossos projetos, tudo que faz parte, né, do nosso cotidiano. E hoje, como eu disse, é a terceira live, na verdade é a quarta, né, pensando que as meninas fizeram de manhã, mas é o terceiro dia de lives. E lembrando, gente, para quem está entrando agora, muito bem-vindas, né? Bem-vindas, bem-vindos aqui também, cabe, né? Todos os homens que também têm interesse em conversar com a gente sobre esses assuntos. Sejam todos bem-vindos. E aí, lembrando que esse movimento, ele né, começou no sábado, e aí a gente está com essa semana de live, e no sábado que vem, para poder fechar esse movimento que se iniciou sábado passado, a gente vai fazer um encontro, vários encontros em várias regiões do país. E aí eu estou aqui em Belo Horizonte, eu, Elisângela, Edmar e Ana Paula, nós vamos encontrar com as mulheres aqui em BH, em um lugar muito bacana. Carmen está, né, no Embu das Artes e também vai, né, promover o encontro lá. Temos pessoas do Rio de Janeiro, né, de vários outros locais que são, né, Espírito Santo e por aí vai. Então, se você está morando em alguma dessas regiões e está muito curiosa para saber, não, mas estou querendo saber para onde é que eu vou. Entre, né, em contato com a gente, pode ser no nosso Instagram, tem aí, né, o nosso Instagram. Também tem, depois, né, a Elisângela vai colocar o link também do formulário para que você possa se inscrever, e lá no formulário tem todas as regiões onde vai acontecer. Caso você não more nessa região, onde vai acontecer, não se preocupe, que aí faça a sua inscrição, que a gente orienta direitinho como é que você pode estar fazendo parte desse movimento, tá bom? Carmen, hoje, né, nesse momento, estou passando a palavra para você, a gente vai conversando, vai trocando ideias, mas sinta-se à vontade, né, esse espaço aí é seu, comece, né, fique à vontade para poder dizer, tá bom? Obrigada, querida. Bom, primeiro eu queria saber se todos estão me ouvindo, né? Acho que isso antes de começar. Sinalizem, me falem se vocês estão escutando, como eu estou com o microfone. Eu tô. Ah, ótimo. Então tá tudo ok. Maravilha. Bom, então, antes de mais nada, eu quero fazer minha autodescrição, né? Sou mulher negra, cabelos cacheados, com umas faixas, umas mechas, né? Já no branco, muito feliz. Estou de batom vermelho, usando óculos, estou com um brinco dourado, uma camisa estampada e atrás de mim tem uma estante com livros. Bom, agora eu quero agradecer imensamente a Érica, né, a fazer parte aí desse movimento lindo, que não é só, né, aqui no Embu ou em São Paulo, vai ser em todo o Brasil. Então, Érica, muito obrigada, estou muito honrada por fazer parte desse movimento. E eu escolhi, né, falar sobre amizade, porque eu acho que é um tema bem importante, não só para as mulheres, na sua fase jovem, mas acho que também na fase do envelhecimento, né? Pois eu trabalho com envelhecimento, né? Então, antes de começar, Érica, eu vou trazer aqui alguns
alguns mitos, né? Que eu venho pesquisando muito sobre essa questão da amizade, né? E lógico que a gente fala muito de crenças, né? Psicólogos falam muito de crenças. E quando a gente fala de crenças, não é algo assim que a gente tira da nossa cabeça e a gente está inventando, não é. As crenças geralmente são baseadas de algum fato histórico, né? E eu gosto muito de história, então eu vou trazer também alguns fatos históricos, né? Falando aí sobre o mito, né? Da amizade. Bom, então, antes eu queria também começar com um exercício com todas vocês, quem estiver ao vivo e quem assistir na gravação. Eu queria que vocês lembrassem casos de amigas, ou até vocês mesmos, né, que começaram aí uma relação amorosa e a gente vai se distanciando, né, das migas, né? A gente sempre fala amigas, né? Então, eu queria que vocês tentassem lembrar aí de alguma amiga que era muito próxima e depois que ela começou a namorar, ela foi se afastando aí e muitas vezes a gente nem percebe, né, desse movimento. Acho que vamos começar por aí. Enquanto vocês vão lembrando, né, sobre esses episódios, eu quero compartilhar com vocês algumas histórias tiradas de um livro que eu estou lendo, que está sendo muito importante para mim, que ele chama Para Revolucionar o Amor, da Ingrid Gerolimic, acho que é assim que se escreve, né? Eu comprei esse livro porque eu li uma palestra dela, muito interessante, e aí eu achei me chamou muito a atenção, porque ela faz uma relação do amor romântico, né? Aí em busca da felicidade, por ainda, né? Ainda tem muito sobre isso. A mulher, ela só é feliz se ela tiver um parceiro masculino ao seu lado, né? Ainda temos ainda essa idealização, né? E isso envolve na constituição da sua subjetividade, né? E também, ao mesmo tempo, o livro fala sobre a construção de inimizades entre as mulheres, porque tudo foi construído, né? Então, para resguardar essa relação, que é a busca da felicidade, né? Ter um relacionamento amoroso e tal. Então, antes de falar sobre amizade, acho que não dá para falar sobre. Não dá para deixar de falar sobre a palavra inveja, né? Que é muito associada com o feminino, né? E inclusive eu até coloquei aqui que eu assisti uma série chamada Invejosa mesmo, tá? Da Argentina, ela está disponível no Netflix. Essa série ela é muito interessante porque ela aborda um pouquinho sobre o que a gente vai falar hoje, né? Pois segundo a Ingrid Gerolimic, a inveja ela é associada a práticas de feitiçaria e bruxaria, que foi aí atribuído como características femininas, né? E alguns estudiosos relatam que as mulheres chamadas de bruxas eram as mulheres que não se encaixavam nos padrões da época, ou porque elas não obedeciam seus homens, ou porque elas questionavam, ou ainda porque elas queriam fazer o que desejavam com os seus corpos, né? Então, se vocês, né, acham que isso foi há muito tempo atrás, que a gente não tem mais isso, foi muito interessante porque eu recebi um chamado, né, de uma reportagem da Folha de São Paulo, com o relato da atriz Ingrid Guimarães. Não sei se vocês viram, que ela sofreu uma humilhação e abuso por funcionários de uma companhia aérea para ela trocar o seu assento, que é de médio conforto, né, ou de classe média, com a classe econômica. E aí eu fiquei, né, me questionando, né, por que ela está falando isso, né? Porque, convenhamos, ela é uma mulher branca, uma mulher famosa, né? Então eu
fiquei até o final, assim, do vídeo dela para saber o que ela estava falando. E aí, no final, ela relatou que essa humilhação, que ela descobriu, né, que essa humilhação, que ela sofreu uma humilhação, as pessoas reclamando, né, que ela ia acabar atrasando o voo de todos por conta que ela não estava colaborando, era mais ou menos isso. Mas o que eu quero chamar aqui a atenção é que ela, conversando depois com um funcionário, ela descobriu que ela foi a escolhida, né, no avião inteiro, porque ela era mulher e ela estava sozinha. Então, essa explicação, isso me chamou muito a atenção, porque eu linkei com a live da querida Ana Paula, nossa colega, que ela fez uma live maravilhosa ontem, e ela perguntou exatamente na live se as mulheres são livres, né? E aqui, a Neide respondeu, né? Eu vi. Pois é, Neide, pois é, minha querida. E aqui, né, meninas e meninos, né, o que eu quero dizer é que se as mulheres antes desafiavam o poder patriarcal, né, que eram queimadas aí, dizendo que eram bruxas, hoje, no século XXI, essas mulheres, elas estão humilhadas, elas são violentadas, elas ganham menos que o homem, e quando envelhecem, essa população, ela vive abaixo da linha da pobreza. Então, a Ingrid, a escritora, ela explica que na época, né, os estudiosos entendiam que a mulher era mais sensível a desenvolver a inveja. Isso naquela época. E se a gente for lembrar, até hoje, né, Érica, a gente ainda tem essa... Acha, né, que a mulher está se reunindo ali, a mulher está falando, né, sobre... sei lá, sobre a vida alheia, né? Sobre coisas fúteis, né? Ainda existe isso, né? Olha só, no século XXI. É verdade, Carmen. Aí, olha como que é bacana, como que o que a gente vem conversando desde sábado, né, até esse momento, vai casando uma coisa, está muito bem conectado, né? Quando você fala da inveja, nós somos educadas, né? Você traz isso, né? Nós somos educadas para isso. Se nós somos educadas para competir, a gente é educada também para poder ter essa inveja do outro. Se a outra tem, por que que eu não posso ter? Ou eu quero que a outra tenha também, né? Então, é algo que é cultural, né? É uma educação que a gente vai recebendo, e para além dessa educação, um ponto que você trouxe, que eu acho muito interessante, é essa questão que a Ana também falou ontem, né, da padronização, e isso não é de hoje que vem, né? Quando você fala da questão das bruxas, né? Das mulheres que eram consideradas bruxas, fico pensando na história, você gosta de história, eu também gosto, e é importante que a gente perceba, assim, que desde muito tempo, a mulher sempre foi considerada, sempre foi vinculada àquilo que é ruim. Por exemplo, a mulher é considerada ao pecado, né? A mulher não é permitido muita coisa, então ela sempre está considerada nesse sentido. E aí as bruxas, elas foram queimadas, mas quem que eram essas bruxas, né? Elas eram essas mulheres que não se encaixavam no padrão, eram as mulheres que conheciam de ervas, de plantas, né? As mulheres que eram subversivas, e é muito bacana você trazer isso para a gente pensar. Inclusive, o quanto que é importante a gente pensar nisso, o que que nos leva, muitas vezes, a rivalizar, a sentir inveja da outra, para a gente entender, assim, peraí, a gente precisa disso? Será que o caminho não é o inverso? Não é ser parceira, não é estar junto, né? Muito bacana isso que você vem trazendo, assim. Pois é, né? E paralelo, né, à inveja, né, Érica, também tem uma outra palavrinha que a gente escuta muito, que é vinculado aos papos femininos, né? Às rodas de conversa feminina, que é a fofoca, né? São duas palavras muito interessantes que eu peguei, que eu falei, nossa, isso aqui vai casar muito bem com a nossa live.
porque, de novo, né, segundo o livro, né, a Ingrid, ela menciona a filósofa Silvia Federici, que ela fala que o termo na Idade Média era utilizado para descrever a amizade entre mulheres, que foi apropriado e transformado em algo pejorativo, como forma de enfraquecer os laços de afeto e união presentes nas relações femininas. Assim, a reunião de mulheres na Idade Média foi denominada como conversas fúteis, né, prevendo aí discórdia. Então, é exatamente o que você acabou de falar. Então, é muito interessante, porque a gente traz a história e aí a gente percebe que onde tem fumaça tem fogo, né, Érica? E isso me faz pensar muito, né, Carmen, o quanto que... Eu estava lendo a Bell Hooks, adoro, né, a Bell Hooks, que é uma escritora, para quem não conhece, né, uma escritora norte-americana, uma mulher negra, ela já faleceu, tem pouco tempo que ela faleceu, mas ela fala muito do quanto que é a Bell Hooks, mas também a Virginia Woolf, que fala do mito da beleza, do quanto que passa a parte que detém o poder, né? Que aí tem um grupo exclusivo. Eles tentam de tempos em tempos enfraquecer. Quando notam que, né, existe um grupo ali que está se reunindo, que está se fortalecendo, o que que eles fazem? Eles fazem isso que você acabou de falar, que isso tem a ver com a história. É tão bacana, né? Lembrei do Cortella. O Cortella gosta muito de explicar, né? Qual é a etimologia, o significado das palavras. E a fofoca eu não conhecia. O quanto que a fofoca foi utilizada, como você disse, para tirar um pouco, né, para desmembrar, para enfraquecer essa coletividade que é tão importante, né? Então, acho que a gente precisa também prestar atenção nisso, de que existem algumas falas que servem, sim, para enfraquecer. E você traz sobre a questão da violência, você foi falando, eu fiquei pensando também do quanto que quando você fala das mulheres que ficam, né, quando casam, elas se afastam. Isso também é muito cultural. Quando você casa, você tem que cuidar do seu marido, aí depois vem os filhos, você tem que cuidar dos filhos. Mas pensando na violência, o quanto que isso também não é uma prática muito eficaz, né, para os agressores, porque eles querem, né, para eles é importante que essas mulheres estejam sozinhas, né? Quando elas estão sozinhas, elas não têm com quem contar, então elas ficam fragilizadas, né, a ponto de a autoestima fica muito lá embaixo, então elas ficam à mercê, né, então é incrível, né, como que tudo muitas vezes, né, as coisas são feitas muito nesse sentido. Ô, Carmen, a Neide até tinha perguntado aqui se a comparação é uma forma de inveja também. O que você acha? Que é isso, né, as mulheres se comparam o tempo todo, mas pensando muito na educação, né, que a gente transmite, né? É transmitido para a gente, que a gente precisa se comparar, a gente precisa ser sempre melhor, né? Chamar mais atenção. Exatamente, né? Mas eu acho que essa questão da comparação, da inveja, acho que tem muito a ver também com essa coisa de competição, né? Eu preciso ser melhor do que fulana para eu conquistar o que ela tem, como se a felicidade tivesse um padrão, uma caixinha. Então eu tenho que conquistar aquilo, né? Ou eu tenho que conquistar um emprego melhor, ou eu tenho que conquistar a magreza, né? Iludida, né? Ou eu tenho que conquistar um parceiro amoroso, porque é isso, né, meninas? O que a Ingrid trouxe nessa questão da humilhação é justamente o que a gente está falando, que ainda existe a ideia que a mulher só consegue ser cidadão, consegue ser indivídua, não cidadã, ela só consegue ser indivíduo a partir do momento que ela tiver uma parceria homem. Ainda existe isso. Tanto é que ela foi humilhada, né, pela companhia. Então, a companhia tem esse critério, né?
Então, assim, é algo que a gente vai comparando, né? Poxa, eu não tenho algo que fulana tem. Então ela se considera infeliz por não ter aquilo e considera que a outra é feliz, porque é aquilo também, né, meninas? O jardim do vizinho sempre é mais bonito, sempre é mais verde. E na realidade não é bem assim, né? A gente não sabe o que está acontecendo, né? Inclusive no seriado é muito interessante porque aparece isso, a menina quer tanto se casar porque ela veio com isso na cabeça desde criança, tendo um modelo de um cereal, de uma caixa de cereal que era a família perfeita, que aqui no Brasil é a famosa família Doriana, né? Que tinha. Então, isso é importante a gente também começar a prestar atenção. Acho que hoje mesmo foi falado muito sobre reflexão, né? Sobre o trabalho de tentar questionar aí como você está vivendo, né? Eu acho que isso é bem importante. Será que o que eu estou fazendo, o que eu estou vivendo, tá bom para mim? Eu não está levando um sofrimento? Será que é por mim ou será que é por padrões? Ou por comparação, né? Comparando com o outro, eu quero desejar algo do outro, né? E muitas vezes aquele algo não é o que me cabe, não é para mim aquilo. Mas para entrar na caixinha, eu quero buscar aquilo. Não sei se eu respondi, Neide. Falei tanta coisa. Ah, não, mas a conversa está muito boa, assim. Eu acho que a questão é essa, sabe, Carmen? É entrar na caixinha. A gente é cobrado o tempo todo, a gente é cobrado, a gente se cobra também, exatamente pelo fato de ser cobrado. A gente tem falado muito hoje, né, sobre essa questão da educação, né, nos é passado desde a infância, se bobear desde a barriga, quando se descobre, né, e tem essa questão do gênero, né, menino ou menina, menino usa azul, menino usa rosa, tem várias questões relacionadas a isso. Então, desde quando se descobre o sexo, né, da criança, já se traça todo um perfil, como é que essa criança, por exemplo, como que essa mulher deve seguir, como que os homens também devem seguir, porque da mesma forma que nos afetam, né, todas essas questões, essa sociedade patriarcal, essa sociedade machista, né, nos afetam, nos violentam, o tempo todo, né, tá aí as estatísticas, né, que comprovam isso, as masculinidades, né, a masculinidade tóxica também afeta, né, o homem, por exemplo, ele tem muito disso, né, o que é passado para ele também, que ele não pode chorar, né, que ele precisa ser o chefe da casa, ele precisa ser viril, então isso são situações que são colocadas para a gente desde a barriga, desde a concepção, né, então isso é algo que é muito sério, né? Muito complicado, assim. E até Elisângela colocou aí o mito da insuficiência, né? É isso que você fala, né? Que nunca tá bom, né? E sempre nos é cobrado isso, né? De que não, você pode fazer mais, você precisa fazer mais, e muito no sentido também de que você não dá conta, né? E aí vem, né? Tanto de coisa que vem depois dessa questão, né? É muito complicado pensar nisso, né? Do quanto que a gente é cobrada. Nós somos cobradas o tempo todo, né? E isso é algo que é muito sério. E assim, né, Erika, tem muita coisa aí, né, para a gente comentar, pena que não vai dar tempo, mas para amarrar, né, todos esses questionamentos, por isso a importância do laço de amizade entre mulheres, porque através do laço de amizades você vai ter uma rede de apoio, você vai conseguir ter reflexão, vai questionar, né, se a sua vida tá boa, se a sua vida não tá boa, se pode ser melhor, né? Vai construir aí aquela habilidade chamada resiliência, né? Ou seja, eu tenho um problema, mas ele pode ser resolvido, eu não vou ficar aqui dentro da caixinha, ou eu não vou
sofrer sozinha, né? Então, eu tenho outras mulheres, eu tenho amigas para eu conseguir desabafar, dizer o que está acontecendo, né? Eu acho que isso é importante. E, lógico, como eu trabalho no envelhecimento, a comunidade, o social, ele é muito importante para as pessoas, né? De modo geral, principalmente quando você vai chegando no envelhecimento, porque ainda existe essa tendência das pessoas diminuir o seu convívio social. E também por conta, né, do envelhecimento, né, porque aí entro naquela coisa, eu não posso mais, eu não consigo mais, né, eu estou ficando velha, então eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E você, com uma rede de apoio de mulheres, você percebe que você pode sim, você pode fazer muita coisa, né? Você tem ali o apoio delas. Isso é muito bacana, é muito importante, além do que a neurociência também fala, né? Da necessidade de você ter outras pessoas de olho a olho, né? O afeto, né? A linguagem. Então, tudo isso é benéfico na amizade, né? Principalmente entre mulheres, porque aquilo que você falou é muito importante sobre a questão do abusador, né? O abusador, ele, se vocês perceberem, ele vai minando as amizades, né? Ele vai minando até os próprios familiares, né? E a pessoa vai ficando sozinha. Quando você tem uma rede de mulheres, uma rede de amigas, você começa a olhar diferente. Poxa, o que ele está fazendo comigo, né? Tá legal, não tá legal, eu posso, né? Então, isso é muito importante. A rede de amizade, porque a gente acabou construindo a individualidade, né? E a gente hoje vê, e a ciência está vendo que não é necessário ter amizades. Tanto é que o trabalho está chamando as pessoas de volta para o escritório, né? É muito bom ficar sozinha, é ótimo, na solitude, né? Mas precisa também das amizades também. Olha aqui, a Cláudia falando. Mulher sem marido não é completa. O mito da insuficiência é plantado em nós ainda muito cedo. Pois é, Cláudia. Outra coisa que percebo nos atendimentos são os ciúmes das amigas. Os companheiros têm muitos ciúmes. Então, pois é, aí é que tá, né? Tem também o mito da inimizade, né? É que não dá tempo da gente falar. Mas quem preencher lá o formulário, né, Érica, vai ter lá o Isso. grupo, né, do WhatsApp para a gente continuar esse papo, né? Que é só uma introdução. Que aqui, Cláudia, muito obrigada. Eu vi aí que você participou assim bastante. Obrigada, viu? Mulheres aí maravilhosas, fantásticas que têm contribuído com a gente. Mas como o Carmen falou, né? Pouco tempo, a gente tem meia hora para a gente poder trazer um assunto que é tão complexo, né? Tem tantas coisas aí que perpassam. Mas a ideia é que não acabe por aqui. A gente vai dar continuidade a essas conversas no sábado também. A gente vai ter essa oportunidade de continuar trocando ideia, também não vai acabar, né? É uma coisa que não acaba, e a ideia é essa, que não acabe, que a gente possa sempre estar em busca, estar juntas, pensando nisso que Carmen fala, da importância da amizade como uma forma de fortalecimento dessa coletividade que é tão importante. A gente precisa estar juntas para se fortalecer e para quebrar muitas vezes padrões aí, né? Para quebrar, sair dessa caixinha que nos limita tanto, né? Então, convidando, aproveitando esse tema maravilhoso de hoje, Carmen, queria muito agradecer e queria reforçar esse convite para quem ainda não preencheu o link, né? Entra lá no link, preencha, faça, né, a sua inscrição, preencha lá vocês vão ter as informações das regiões e nós vamos continuar a nossa conversa também, né, no sábado, e vamos dar continuidade também durante essa semana com outros temas. Mas não esqueçam de preencher o formulário não, para que a gente possa dar continuidade, tá bom? Carmen, muito, muito obrigada, adorei esse bate-papo, pena que é rápido, mas é só o começo. Muito rápido, muito rápido. Então, obrigada de novo, pessoal, Érica, meninas que estão aí nesse movimento. E lembre-se que tudo é construído. Nós temos que desconstruir. Isso mesmo.
Obrigada. Abraço. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.